Salmo de número 23, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler na mesma versão dos irmãos, para que os irmãos consigam acompanhar bem, tá ok? Não, a NVI eu acho que ficou um pouco melhor, tá bom? Salmo 23, verso 1 ao verso 6, está escrito: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Queridos, o Salmo de número 23 é sem dúvida o mais conhecido e, por que não dizer, o mais querido de todos os salmos. Nenhum outro salmo toca tão profundamente em nossas emoções. O Salmo 23 fala da paz e da serenidade tão profundas que nem sequer a ameaça da sombra da morte pode perturbá-las. Aqui não há lugar para dúvidas, preocupações, medos e ansiedades. Não é de se admirar que esse salmo, ele é citado muitas das vezes para tranquilizar as almas, tanto de pessoas que estão bem, mas precisam de uma palavra no momento difícil, quanto de pessoas que estão enfermas e às vezes à beira da morte. Este salmo mostra para nós um cântico sublime, inspirando confiança num Deus que é todo-poderoso. Ele ilustra para nós o relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. Além desta ilustração principal do cuidado de um pastor para com as suas ovelhas, há também a parte em que descreve o Senhor como o guia do seu povo, e a parte que descreve nele o Senhor como o hospedeiro dos seus fiéis. Portanto, podemos citar aqui, como eu sei que alguns irmãos gostam de fazer boas anotações, né, Diácono César? Podemos citar aqui, então, nesta mensagem, pelo menos 3 tópicos. O primeiro tópico, o pastor e as ovelhas. O segundo tópico, o guia e o viajante. E um terceiro tópico, o hospedeiro e o hóspede. Eu vou desenvolver esse sermão nesta noite com base nesses 3 tópicos. Primeiro, a imagem de um pastor com as suas ovelhas. Segundo, o guia e um viajante. Terceiro, um hospedeiro e um hóspede. O pastor governa, guia, alimenta e protege as suas ovelhas. As ovelhas seguem, obedecem, amam e confiam no pastor. Aqueles que seguem o pastor divino, eles recebem, primeiro, suprimentos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou que não me falta, ou eu não tenho falta de nada. O futuro do verbo descreve não somente uma experiência atual, como também uma certeza firme quanto a tudo que se pode acontecer no decorrer da vida. Davi é o escritor deste salmo. Davi fala baseado em todas as experiências que ele já teve ao andar cuidando das suas próprias ovelhas. Assim como ele já vigiara todo o seu rebanho, cuidando das suas ovelhas, ele achava que Deus também cuidaria dele, suprindo todas as suas necessidades, vigiando e velando por ele. É muito importante nós ressaltarmos aqui o significado original do verso 1 do Salmo 23. Adonai roi lo ersá. O Senhor é o meu pastor, que não me falta. Adonai é o mesmo que meu Senhor, meu Deus, o Eterno. Adonai aqui aponta para Deus como o Senhor dos senhores, como o soberano,
como aquele que comanda, governa e está no controle de todas as coisas. Na Septuaginta, esta palavra Adonai, ela foi substituída por Kyrios. No Novo Testamento, Kyrios também foi utilizado muitas vezes para se referir a Jesus como Senhor. Aquele que governa, aquele que administra, aquele que controla e é o dono de tudo. Antes de Davi olhar para Deus como um pastor, ele declara que Deus é o Senhor da sua vida. Ou seja, a minha vida é governada e controlada por Ele. Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. Ele é Senhor sobre tudo que tenho, Ele é Senhor sobre tudo que eu possuo. O que Davi está deixando claro é, antes de eu aceitar o pastorio dele, eu aceito na minha vida o senhorio dele. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, está escrito: ao Senhor o seu Deus pertencem os céus, e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Salmos 90, verso 1 e verso 2, está escrito, Salmo 90, verso 1 e verso 2: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmos 24, verso 1 e 2, Salmos 24, verso 1 e 2, o salmista disse: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Adonai, Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é criador, Ele é sustentador, Ele é governador, Ele é administrador, aquele que manda, comanda, direciona, aquele que dirige, encaminha, guia e rege, aquele que manda e está sobre tudo e sobre todos. E se nós reconhecermos o senhorio dele sobre a nossa vida, viveremos nele, na presença dele, sob o comando dele, coisas extraordinárias. Se você quer viver um 2025 extraordinário, você precisa reconhecer e aceitar o senhorio de Deus sobre a sua vida. Deixa ele ser Senhor na sua vida. Deixa Ele ser Senhor na sua casa. Deixa Ele ser Senhor nas suas escolhas. Deixa Ele ser Senhor em tudo que você tem, em tudo que você possui. E Ele fará você viver coisas extraordinárias. Antes dEle ser o meu pastor, Ele é o meu Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 19. Veja o que Paulo escreveu. Colossenses 1, 9 ao 19. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Senhor aqui é Quírio, o mesmo que Adonai no hebraico do Antigo Testamento, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus é soberano,
Jesus é Senhor, Jesus é Criador junto ao Pai, Ele é quem governa a minha vida, Ele é quem me guia, Ele é quem me direciona. Reconheça nesta noite a soberania de Cristo e deixe Ele governar a sua vida, deixe Ele te comandar, te mandar, te direcionar de uma vez por todas. Deixa Jesus ser Senhor na sua vida e na sua casa. Ele é o nosso bom pastor e Ele é o nosso Senhor. Antes de nós o termos como pastor, precisamos reconhecer o seu senhorio, a sua soberania, a sua grandeza. Então, primeiro o salmista diz: Adonai, Senhor, o soberano. Em segundo, ele usa a expressão no hebraico roi. Diga comigo, roi. Roi. Adonai roi. Roi é amigo íntimo. Pastor em hebraico é roê, que vem de raá ou raá, que significa apacentar o rebanho, isto é, pastorear, governar, associar-se como amigo íntimo ou companheiro. Isso aponta para a proximidade, intimidade, afinidade do pastor para com as suas ovelhas. Deus não quer ser apenas o seu Senhor, Ele quer ser o seu pastor e o seu amigo íntimo. Davi aqui está descrevendo Deus como pastor e como um amigo, com quem ele tem intimidade, que está sempre próximo dele. João, capítulo 10, versículo 11, Jesus disse em João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 15, versículo 15. João, capítulo 15, versículo 15, veja o que Jesus diz para os seus discípulos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Assim como um pastor consegue se tornar amigo íntimo, de confiança das suas ovelhas, Deus também deseja que nós confiemos nele mais do que nos outros, e façamos dele o nosso amigo íntimo e de confiança, aquele que nós temos a certeza que ouve a nossa voz, e podemos também ouvir a sua voz. Abraão foi chamado amigo de Deus, Lázaro foi chamado amigo de Jesus, João foi chamado de o discípulo amado. Os discípulos foram chamados por Jesus de meus amigos. Da mesma forma que o Senhor quer olhar para mim e para ti e dizer: você é meu amigo, você é minha amiga. Eu quero ter essa intimidade com você, eu quero poder cuidar de você, eu quero poder conduzir você nesta caminhada. Faça de Deus o Senhor da sua vida, o seu pastor, o seu amigo, e se prepare para vivenciar o extraordinário de Deus na sua vida. Permita Ele ser verdadeiramente o seu amigo, o seu pastor, o Senhor na sua vida. E aí ele termina dizendo Lo-Ersá. Diga comigo, Lo-Ersá. Lo-Ersá. Lo-Ersá é não faltará. Adonai Roi Lo-Ersá. O Senhor é o meu amigo íntimo que não faltará. Mesmo que tudo me falte, a presença de Deus permanecerá. Pois Ele é o meu amigo que não me abandona.
Ele é aquele que sempre estará presente com porta aberta ou fechada. Ele sempre estará conosco, passando pelo fogo ou pelas águas. Ele sempre estará conosco. Ele não faltará. Na alegria ou na tristeza, Ele sempre estará ao nosso lado. Deus é o nosso amigo que não falta em momento algum. Salmo 46, verso 1 ao 7. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se levantam, mas Ele ergue a sua voz, e as nações e a terra faz derreter. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a alegria que nós temos, porque Ele não nos abandona, independente da situação. Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Assim como o Senhor, Ele prometeu e cumpriu, estando sempre com seu povo Israel, em todo o tempo. O Senhor Jesus também garante que estará conosco todos os dias da nossa vida, em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20, parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos mantém, e não falta em tempo algum. Portanto, quem o tem como Senhor, quem o tem como pastor, tem a certeza que as suas necessidades serão por Ele supridas, pois Ele não faltará em nenhum momento. Sempre estará presente para suprir todas as nossas necessidades. Além de suprimento, quem tem um pastor como ele, encontra repouso, descanso, tranquilidade, paz para a sua alma. Quem tem um pastor como Jesus, encontra suprimentos e paz, repouso para a sua alma. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes aqui são oásis no meio de terra deserta, locais onde pessoas fixam moradia para fazer um sítio. Ovelhas se recusam a deitar-se quando estão com fome. Por isso, pastores no Oriente Médio às vezes caminhavam horas e mais horas, alguns até dias e dias com suas ovelhas, para levá-las a um bom pasto, onde elas poderiam se alimentar e descansar e repousar tranquilamente. Da mesma forma, pastores e mestres nas igrejas, que foram vocacionados pelo Senhor, eles precisam se preparar horas e horas, dias e dias, anos e anos, para sempre dar um bom pasto para as suas ovelhas, um bom alimento para as suas ovelhas. Pois se o sumo pastor preocupa-se assim com as suas ovelhas, ele não espera menos daqueles a quem ele separa para cuidar delas. Se o Senhor te vocacionou, se o Senhor te chamou, se o Senhor te elegeu, você precisa buscar, preparar bons alimentos para as ovelhas que o Senhor confiou a você. Assim como Davi preocupava-se com as ovelhas de seu pai, Deus também deseja
que nós nos preocupemos com as ovelhas de seu pasto, dando a elas um bom alimento. Assim como um pastor de ovelhas ama as suas ovelhas, Deus também deseja que os pastores a quem Ele constituiu como pastores no seu rebanho, ame as ovelhas que Ele as confiou. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. João capítulo 21, versículos 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é pastorear. Apacentar é conduzir o rebanho ao pasto. Apacentar é vigiar o rebanho no pasto. Jesus é o sumo pastor, que se preocupa com as suas ovelhas, e Ele não espera menos dos pastores que Ele dá às igrejas. As ovelhas precisam entender que o sumo pastor é Jesus, e que nele encontra-se descanso, tranquilidade, calmaria, repouso e paz para a nossa alma. Leva-me junto das águas tranquilas, das águas mansas, das águas de descanso. Porque é que Davi diz que o Senhor, como pastor, conduz suas ovelhas para as águas tranquilas, para as águas de descanso, para as águas de repouso. Porque os pastores do Oriente Médio, eles não tocavam o rebanho, ou seja, eles não iam atrás e o rebanho na frente. Era o contrário. Os pastores iam adiante e o rebanho seguia o pastor. Era o pastor que conduzia. É por isso que Davi diz: leva-me, conduze-me às águas tranquilas, de descanso, de repouso. Por quê? Não é o rebanho que deve guiar os pastores. São os pastores que devem guiar os rebanhos. Algumas ovelhas são rebeldes, atrevidas, gostam de passar à frente, não gostam de dar ouvido à voz do pastor, quando ele chama, quando ele aconselha, quando ele fala. E aí se perde no caminho, se quebra, e aí o pastor, com amor, com paciência, tem que ir atrás para buscar a ovelhinha rebelde que se perdeu. O salmista diz: é Ele quem me conduz, é o pastor que me guia. E quando eu ouço e obedeço, eu encontro descanso e paz para a minha alma. Talvez você está vivendo uma vida atribulada, agitada demais, porque ainda não conseguiu parar para ouvir a voz do seu bom pastor. Você precisa ouvir a voz do seu pastor. Ele quer te conduzir a lugar de descanso, de repouso, e trazer paz e tranquilidade para a sua alma. Ouça a voz do seu pastor, e você encontrará paz e descanso para a sua alma. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existiam nos tempos de Jesus muitos mestres, muitos rabinos, e cada mestre, cada rabino
tinha a sua forma, o seu jeito de interpretar a lei, de ensinar e aplicar às pessoas. Alguns deles eram impacientes, ignorantes, religiosos demais. Eles ensinavam os seus discípulos e ao povo, colocando sobre o povo um fardo pesado demais, e o povo nem sequer aguentava carregar. E muitos deles não praticavam o que ensinavam, porque de fato era pesado. Se era pesado para o povo, era pesado para eles também. O conjunto de lei e regras usada por cada rabino nos tempos de Jesus era conhecido como o jugo do rabino, ou o jugo do mestre. Quando Jesus faz um convite, que nós lemos aqui, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jugo aqui, ele não está falando no sentido literal da palavra, como aquele instrumento que era colocado sobre bois, sobre os animais para ararem a terra. Não é desse jugo que Jesus está falando. É do ensinamento e da doutrina que os religiosos colocavam, ensinavam, aplicavam sobre os seus discípulos e sobre o povo, e o povo não conseguia viver e carregar nem um pouco. Jesus diz: eu também tenho um ensinamento para vocês. Eu também tenho um alimento para vocês. Eu também tenho uma forma de interpretar a lei. Mas a forma em que eu vou ensinar para vocês não colocará sobre vocês um peso, pelo contrário, tirará todo o peso dos vossos ombros, e vocês serão livres de verdade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, as minhas palavras, os meus ensinamentos, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O sumo pastor tem palavra de vida para o seu rebanho, tem palavra de vida para você, palavra de vida para a sua casa, que vai tirar você dessa opressão e vai trazer você para um lugar de descanso, de calmaria, de repouso. Ouça a voz do sumo pastor dizendo: deixa eu te conduzir e te levar a águas tranquilas. As palavras de Jesus trazem calmaria para a nossa alma. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Quem tem Jesus como pastor, além de suprimento e repouso, encontra nele refrigério. Refrigera a minha alma. Quem tem Jesus como pastor, quem é a ovelha do seu rebanho, quando chama por ele nos momentos difíceis, ele se manifesta, revivificando e dando-lhe novo vigor, restaurando as suas forças, com comida, água fresca e descanso. O Senhor restaura as nossas capacidades enfraquecidas. Ele pode transformar uma espiritualidade que tropeça em ondas de poder avivado. Salmos 42, verso 1 ao 5. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão dos que festejam. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face.
No Senhor nós encontramos calmaria, no Senhor nós encontramos refrigério para a nossa alma. Então a primeira coisa que o texto nos apresenta é a relação, o relacionamento de um pastor com a sua ovelha, dando a ela descanso, dando a ela suprimento e refrigerando a sua alma, todo o seu ser, guiando-a às águas tranquilas. Segundo, a imagem de um guia e de um viajante. Aqueles que seguem o Senhor têm o privilégio de serem guiados por Ele. E estes recebem, primeiro, orientação. O salmista diz que o Senhor o guia pela vereda da justiça. Veredas são caminhos retos e certos, e não vias tortuosas e perversas. E ele diz, por amor do seu nome, ou seja, não pelos meus merecimentos, mas pela sua própria glória e para o progresso da sua causa entre os homens. O que o salmista está dizendo é, eu vou confiar nele e ele vai me guiar. Eu não mereço, mas ele é bom. Eu não mereço, mas é pelo amor dele que ele vai me guiar. É pelo amor dele que ele vai me conduzir. É pelo amor dele que ele vai me orientar. É pelo amor dele que ele vai me sustentar. O repouso, o descanso, o refrigério tem propósito de preparar as pessoas para fazerem mais esforços. Era o que o pastor fazia com as suas ovelhas. Caminhava com elas. Dava-lhe um bom alimento, uma boa água, preparando-as para continuar a caminhada. O propósito de Deus em te alimentar, te sustentar, te fortalecer, te revigorar, é fazer você caminhar mais uma milha junto com Ele. O Senhor te renova para você não parar. O Senhor te sustenta para você não parar. O Senhor te fortalece nas suas fraquezas para você não parar. É Ele quem te orienta, é Ele quem te conduz. E é Ele quem te sustenta. Nós precisamos confiar no Senhor. É Ele quem nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É Ele quem nos guia pelo caminho estreito, por amor do seu nome. É Ele quem nos mantém e não nos permite nós nos perdermos, por amor do seu nome. Você não chegou aqui por seus méritos. Você não chegou aqui porque é bom. Você não chegou aqui porque é capaz. Porque sozinho você pode tudo. Você chegou aqui porque o bom pastor te trouxe até aqui. O bom pastor tem te sustentado. O bom pastor tem caminhado lado a lado com você. Você precisa fazer de Jesus o seu pastor e o seu guia. Ele é o próprio caminho. Ele é a porta pela qual nós precisamos entrar. É Ele quem vai nos sustentar e nos levar até a eternidade. Só Jesus e mais ninguém. Segundo, confiança. Quem caminha com Jesus e deixa Ele o guiar, tem a sua fé fortalecida por Ele, tem a sua fé fortalecida nele. Olha o que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Este vale é bem diferente do caminho da paz. Este vale é bem diferente do caminho da justiça e da quietude, dos pastos verdejantes, das águas tranquilas. As terras montanhosas de Judá contêm muitos vales escuros, onde alguns animais selvagens, traiçoeiros, ficavam às espreitas. E servia aqui de ilustração para fazer o homem ter uma ideia do vale escuro da morte por onde terá de passar um dia.
Mas o salmista diz que, ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não temerá mal algum. Por quê? O Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele está comigo, me guiando. Ele vai me proteger, Ele vai me livrar, Ele vai me garantir, Ele vai me sustentar. A garantia que nós temos, que passaremos pelo vale da sombra da morte, cantando sem temer, é a presença do bom pastor na nossa vida. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém, é Ele quem nos conduz. Nós precisamos nos deixar ser guiados pelo bom pastor. Nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo bom pastor. Nele nós encontramos proteção. Além de confiança, além de orientação, nós encontramos nele proteção, porque tu estás comigo, tu, o mesmo Deus misericordioso que acompanha o crente quando o leva a pastos verdes, as águas de descanso, é o mesmo que passa com ele no vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consola, me protegem, me dá força, e quando eu caio, o mesmo instrumento usado para me proteger dos animais selvagens, dos ataques dos meus adversários, é o mesmo instrumento, o cajado, que ele usa para me reerguer e me colocar de pé de novo. O Deus que te guarda e te sustenta é o mesmo Deus que te põe de pé todos os dias. Ele te fortalece, Ele te mantém, e Ele não abre mão de você por nada. E terceiro, para a gente caminhar para encerrar por conta do nosso horário, o hospedeiro e o hóspede. É bom estar aqui, irmãos, sim ou não? É bom estar aqui, irmãos, sim ou não? Deus é um bom hospedeiro, sim ou não? Na casa dele nós encontramos primeiro sustento. O salmista diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus é muito mais que um pastor que cuida das necessidades das ovelhas. Ele também é um rei que revela riqueza da sua bondade ao providenciar grande abundância para os hóspedes. Diga comigo: na casa do Pai não me falta alimento. Na casa do Pai não me falta sustento. Há quem diga que na parábola do filho pródigo, Jesus falou que o menino voltou porque ele sentiu saudade da casa do pai. Mas vocês já pararam para analisar que no texto, o que o menino diz é: na casa do meu pai, até os jornaleiros, os servos, têm abundância de... e eu aqui pereço de fome. Sabe qual é a falta que ele sente quando está lá fora? É que na casa do pai ele tinha em abundância, mas quando está longe, até o básico falta. O que o salmista está dizendo é: o dono da casa tem sempre o bastante para mim, e Ele sempre vai preparar para mim um banquete, me recebendo com honras. O Senhor não vai deixar você desfalecer. O Senhor não vai deixar você parar no meio da caminhada. Oh, Ele vai te sustentar, Ele vai te manter, Ele vai te guiar, e você vai com Ele até o fim. Oh, o Senhor é aquele que te mantém, é aquele que te sustenta, Ele é aquele que guarda. Nosso Senhor, nosso sumo pastor, é um excelente hospedeiro que sustenta aqueles que estão na sua casa, e nele nós encontramos abrigo e sustento, abrigo e sustento. Ele é o Deus que nos mantém, o Senhor da nossa vida, o nosso bom pastor, o nosso guia, o nosso hospedeiro. Ele nos sustenta e sempre honra a nossa vida. É por isso que ele diz: unge
minha cabeça com óleo. Ungir a cabeça de alguém com óleo era uma honra concedida aos hóspedes num banquete oriental. Quando alguém chegava numa casa, se o dono da casa quisesse receber aquele alguém com honras, pegaria uma bacia com água para lavar os seus pés, pegaria óleo para passar na sua cabeça. Ungir a cabeça, no Salmo 23, também pode significar proteção e cuidado do pastor com as suas ovelhas. Então, além de significar honra, também pode significar proteção e cuidado, porque os pastores ungiam as ovelhas com óleo para protegê-las de alguns parasitas como moscas, carrapatos e piolhos. Os óleos criavam uma barreira protetora que aliviava as ovelhas e mantinha elas saudáveis. Assim como os pastores cuidavam com carinho, com zelo, com amor, com proteção das suas ovelhas, e os bons hospedeiros honravam os seus hóspedes, o bom pastor também faz para conosco. Ele nos honra, ele nos protege, ele derrama o óleo sobre a nossa cabeça, ele unge a nossa visão, ele unge a nossa audição, ele limpa a nossa mente, ele purifica os nossos corações, nos mantendo saudáveis na presença dele, nos mantendo saudáveis na casa dele. Deus é um bom pastor que cuida dos seus. Deus é um bom hospedeiro que cuida dos seus. Deus é um excelente guia que não só direciona, mas ele vai junto até o fim. Faça de Deus o seu Senhor, o seu pastor, o seu guia, e você vai viver coisas extraordinárias na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu casamento, no meio ali dos seus familiares. Faça de Deus o seu Senhor, o seu pastor, o seu guia. E por último, para a gente encerrar, na casa desse hospedeiro, nós encontramos alegria. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice, transbordar o cálice aqui, indica a medida que o hóspede, ele ia esvaziando o cálice, o hospedeiro ia enchendo. E sabe que interessante? É que era comum no Oriente, eles passarem uma mensagem. Sabe quando você recebe aquela visita indesejada? Ou você às vezes recebe, até visita de pessoas boas. Mas chega um momento que você diz, já deu, né? Acho que está na hora da pessoa partir. Acho que já deu uma hora, né? Da pessoa ir embora. No Oriente Médio, gente, aqui eu vou terminar. Como é que eles passavam a mensagem de que já deu, já pode ir embora para casa, já está na hora? O hospedeiro, o dono da casa, ele parava de encher a taça, o copo do hóspede. Copo vazio é sinal que estava na hora de ir embora. Mas enquanto o hospedeiro, na conversa, mandava manter o copo, a taça cheia, o que ele estava passando para o hóspede é: continua porque eu estou gostando da tua presença aqui. Não vai embora porque eu quero você aqui ainda. Continua porque está agradável a sua presença. Continua aqui dentro, não vai embora dessa casa. O que o salmista diz é: ele não só enche, mas faz transbordar o meu cálice. É uma mensagem do bom pastor dizendo: eu me alegro tanto com você na minha casa, que eu não vou deixar esvaziar nem um pouco este cálice. Eu vou encher até transbordar para você não ir embora. Eu vou encher até transbordar para você não ir embora. Eu vou encher até transbordar para você não se afastar. O bom pastor me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: se você está pensando em ir embora, eu te trouxe aqui para te encher
você, porque é bom ter você aqui. Eu não abro mão de você. Eu não quero que você vá embora. Fique comigo um pouco mais. Enche o seu cálice para você não se afastar da minha presença. Eu faço o seu cálice transbordar para você não ir embora da minha casa. O Deus que te colocou aqui, Ele faz questão da tua presença aqui. Não vai embora, Ele te enche, Ele te faz transbordar, mas Ele vai fazer você permanecer, porque Ele te ama e não abre mão de você na casa dele. Se coloque de pé, porque a gente precisa terminar. E aí a gente entende por que Davi termina o salmo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Eu não vou embora dessa casa, porque aquele faz o meu cálice transbordar. Eu não vou embora desta casa, porque mesmo quando eu estou cansado, desanimado, Ele me faz transbordar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O Jesus que é seu pastor, o Jesus que é seu guia, o Jesus que é o Senhor da sua vida, que te recebeu na casa dele, não aceita abrir mão de você por nada. Ele te trouxe aqui para dizer: deixa eu ser o seu Senhor. Você pode me reconhecer como bom pastor. Deixa eu ser o seu guia. Deixa eu conduzir os seus passos. Deixa eu de uma vez por todas governar a sua vida. Oh, aleluia. O ministério de louvor vai cantar e eu gostaria muito que você cantasse. É um hino muito conhecido. Você vai declarar que Jesus é o seu guia, que Jesus é o seu amigo, que Jesus é seu protetor, que Jesus é o seu bom pastor e que você vai confiar nele. Eu não sei se entrou alguém aqui nesta noite que está afastado dos caminhos do Senhor. Não conheço a todos os que estão aqui. Jesus, meu guia é, Mas você está ouvindo a voz do bom pastor. amigo e protetor, Ele é. Mas você está ouvindo a voz do Senhor. O meu bom pastor, e quando eu Ele quer guiar você. temor, nele confiarei. Ele quer que você confie nele. Nele confiarei. Ele quer que você lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele está cuidando de você. Sou mais Deus, me dá seu poder, seu amor. Aleluia. Aleluia. Jesus, meu guia é. Você pode declarar isso nesta noite? Amigo e protetor, Ele é. Diga que ele é o seu bom pastor. O meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Aleluia. Nele confiarei. Aleluia.
Alguém nesta noite que quer tomar esta decisão Jesus, meu guia, de entregar a sua vida para Jesus. Amigo e protetor, Hoje Ele te chama. Ele é o meu bom Hoje Ele te convida. pastor. E quando eu senti A temor, partir de hoje, Ele você só precisa confiar nele. Glória! Você só precisa confiar nele. Você só precisa confiar nele. Fraco sou, Ele trará tranquilidade, paz, calmaria para a sua alma agitada. me dá teu poder. Eu quero perguntar onde está você nesta noite, Amor, que quer tomar esta decisão e entregar agora a sua vida para Jesus. Alguém, se tiver, venha, porque eu quero orar por você agora. confiarei. Se houver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, Fraco sou, mas venha, porque eu quero orar por você agora. me dá Jesus, o bom pastor, te chama. poder. Jesus, Teu o bom pastor, te convida. me confiarei. Alguém nesta noite Nele confiarei. Alguém nesta noite, Jesus te chama. Fraco sou, mas eu me dá teu poder, seu amor. Mateus, eu estou aqui nesta noite ouvindo e eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Não importa o motivo, não importa a posição em que você está. Se você quiser retornar, esta é a noite. Jesus te chama hoje, Jesus te chama agora. Alguém nesta noite que quer tomar esta decisão de entregar a sua vida para Jesus, de voltar para os caminhos do Senhor? Jesus te chama hoje e agora. Alguém? Meu guia é Eu quero orar por você neste momento. amigo. O Ministério de Louvor pode continuar cantando. Ele é Eu oro a Deus pela sua vida agora. o meu bom pastor. Senhor, E quando estas são ovelhas do teu rebanho. temor, Este povo é teu. Esta igreja é sua. Os pastores que o Senhor colocou aqui para pastorear essas ovelhas pertencem a ti. E eu apresento uma vez mais cada um deles diante de ti nesta noite. fraco sou, Em o nome de Jesus. Toda insegurança, ansiedade, inquietude, me dá toda agitação, teu poder, em o nome de Jesus terá um fim hoje. teu Receba paz na tua alma. Receba paz no teu coração. Receba paz no teu espírito. Eu profetizo pela fé. Eu profetizo pelo poder da palavra de Deus. Hoje o Senhor te cura. Hoje o Senhor sara suas feridas. Hoje o seu coração receberá a paz que excede todo entendimento. Porque o bom pastor está cuidando de você. O bom pastor está cuidando da sua vida, cuidando da sua casa. E Ele não abrirá mão da sua vida, não abrirá mão de você. Sinta o amor dele agora no seu coração. Sinta o toque dele na sua alma. É o bom pastor, é o bom pastor. É o bom pastor. Aleluia. Ele cuida, Ele guia, Ele mantém, Ele guarda. É o bom pastor Jesus. É o bom pastor Jesus.
Você é ovelha do pasto do Senhor. Você é ovelha do pasto do Senhor. Ele te chamou para ter vida e vida com abundância. Ele te chamou para ter vida e vida em sentido pleno. Ele te chamou para caminhar com Ele em pastos verdejantes e águas tranquilas. Você pode declarar. Diga que confia. Diga que acredita. Aleluia. Que Ele cuida de você. Porque Ele cuida de você. Acusou, mas Ele irá. Teu poder, seu amor. Você pode levantar as duas mãos e aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Parabéns, graça e justiça pelos seus 14 anos. Deus vos abençoe. Tenha um ano extraordinário na presença de Deus. O seu pastor te guiará. O seu pastor te conduzirá. O seu pastor permanecerá cuidando de você. O bom pastor vai guardar a sua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia. Esse é o nosso pastor. Você tem esse pastor, querido? Então descansa nele, porque é Ele quem cuida de você em todos os momentos da sua vida. Amém? Nós queremos agradecer.